Boa tarde, professora. Aqui é o Guilherme Silva, do segundo AgroF. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui sobre o slide de mamíferos, que é o nosso tema do meu grupo, que é eu, Guilherme Silva, o Gustavo Fabiano e o Matheus de Mello. Bom, eu vou começar falando sobre um pouquinho da classificação dos mamíferos, né? Vou começar falando dos eutérios. Os eutérios são mamíferos cujas fêmeas possuem placenta bem desenvolvidas, capazes de nutrir o feto que já nasce formado, como por exemplo nós seres humanos ou animais domésticos que temos. Distribuiu-se por diversas ordens, das quais serão dados apenas alguns exemplos. Como regra geral, os nomes das ordens são criados com base em algumas características dos seus representantes, como veremos nos exemplos a seguir. Nesse slide eu vou citar duas ordens, a ordem dos desdentados e a ordem dos sirênios. O tamanduá ele pertence à ordem dos desdentados, que são os animais desprovidos de dentes, né? Não possui dentes. O tamanduá ele possui uma língua muito comprida e a utiliza para a captura de seus alimentos, geralmente formigas e cupins. Ele introduz a língua no formigueiro ou no cupinzeiro e a retira com os insetos aderidos a ela. O tamanduá mirim, que é o que está na foto, mede cerca de 60 centímetros de comprimento sem a cauda. O tatu também pertence à ordem dos desdentados, embora ele possua dentes, eles não são formados completamente, né? Agora a ordem dos sirênios. Esses mamíferos são aquáticos e com membros adaptados ao nado em forma de nadadeira. O nome sirênios vem de sereia, referência ao habitat aquático. Os exemplos brasileiros são as espécies de peixe-boi, animais herbívoros, né? Uma das espécies que vive nos rios da Amazônia e a outra no litoral do Nordeste. A foto mostra o peixe-boi da Amazônia, fotografado em cativeiro, cerca de 2 metros de comprimento, mais ou menos. Nesse outro slide, temos a ordem dos quirópteros e a ordem dos carnívoros. As diversas espécies de morcegos formam a ordem dos quirópteros, animais cujos membros anteriores, braços e mãos, são transformados em asas, o que é uma adaptação ao voo. A grande diversidade de hábitos alimentares entre os quirópteros. Muitos se alimentam de insetos, frutos ou néctar de flores, e poucas espécies se alimentam de sangue. Então, como muita gente acha que todos os morcegos se alimentam de sangue, não é verdade. Muitos deles se alimentam apenas de frutas e outras espécies de flores. O morcego da foto tem um corpo com cerca de 8 centímetros de comprimento, então ele é até que bem pequeno. Já na ordem dos carnívoros. Os carnívoros, grupo ao qual a onça e o cão pertencem, né, são animais adaptados a uma alimentação constituída basicamente de carne. São assim animais predadores, com dentes caninos bem desenvolvidos, com quais perfuram e rasgam a carne de suas presas. A maioria é terrestre, mas existem alguns carnívoros semiaquáticos, como a ariranha, que vive em riachos, alimenta-se de peixe e cava tocas em mares. Mede cerca de 1,5 m de comprimento também. Aqui tem a ordem dos roedores e a ordem dos arqueodáctilos. Os roedores são mamíferos especializados em roer alimentos. Possuem dentes incisivos bem desenvolvidos que crescem continuamente. Eles não têm fim, crescem sem parar, compensando o desgaste causado pelo hábito alimentar. Então, só do roedor se alimentar, ele desgasta o dente. Então, o dente ele não fica extremamente gigantesco, né? Não cresce, não fica muito grande. Alguns exemplos de roedores são ratos, capivaras, paca, esquilo. A capivara é o maior roedor do mundo, podendo medir até 1,5 m de comprimento. O nome capivara vem do tupi-guarani e significa comer de capim. Vive nas margens dos riachos da América Central e do Sul. Então aqui na nossa América do Sul pode-se encontrar capivara. Ordem dos artiodáctilos. São mamíferos com casco, que apresentam dedos em números de 2 ou mais raramente de 4. O exemplo, porco, boi, camelo, carneiro, veado, dromedário. Na imagem a gente tem um porco doméstico. Bom, e por último, mas não menos importante, temos a ordem dos primatas, né? São mamíferos que se caracterizam pelas mãos e pelos pés com 5 dedos, distintos e polegar oponível. Os olhos são dirigidos para a frente e a cabeça forma um ângulo reto com o pescoço. São representados pelos macacos e pelos seres humanos. O mico-leão dourado, nativo da Mata Atlântica, mede cerca de 30 centímetros de comprimento sem a cauda. Então aqui foi uma breve explicação sobre alguns tipos de mamíferos, algumas espécies e algumas ordens. Espero que tenha ficado bom, que tenha entendido, que tenha para ter passado o conhecimento. E aqui está o link de onde tiramos a referência. Muito obrigado, espero que tenha ficado bom e boa tarde. Tchau.